Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso IA em Negócios com Lousada, aonde você aprende tudo sobre o universo de inteligência artificial. E hoje nós vamos ter o episódio mais especial para mim até hoje, porque eu vou desvendar um mistério que eu tinha quando eu iniciei. Quando tinha, eu falava, caramba, tem ali o custo por token do ChatGPT. Ué, não é só usar o ChatGPT? Não é só pagar a licença? Por que eu tenho que pagar token? E aí eu vou explicar a diferença quando você paga token, quanto você não paga e a importância disso, porque às vezes você está fazendo do modo errado igual a gente fazia. E eu vou te mostrar o porquê que a gente fazia errado de acordo com o nosso tamanho. E aí eu vou explicar para quem que faz sentido ir para o chat GPT normal e para quem faz sentido utilizar o que a gente chama de um API usando o token. Mas eu quero explicar para vocês de um jeito muito simples. Muito simples. Não se preocupa agora, termo API, termo token, que eu vou te mostrar na nossa conversa aqui de hoje. Inclusive, eu vou dar um exemplo rápido aqui, mas tem um vendedor que você utiliza o ChatGPT com ele. Então você monta um ChatGPT ali, que é o GPT, e aí você alimenta com informações sobre o seu mercado, sobre o seu negócio, produtos, e ele utiliza essa base no ChatGPT. Nota que não tem um agente, não tem nada. Ele simplesmente vai usar aquilo. Imagina que ele fez uma ligação, ele pega a transcrição da ligação e a partir disso ele tem um feedback de um robô. Isso não tem pagamento, não tem nada. Mas quais são os riscos disso e por que que às vezes não é tão legal? Eu vou explicar hoje. Por que que eu tenho que pegar isso e transformar num agente? Como que faz isso? Qual é o custo disso? É isso que eu vou explicar hoje, então simplesmente vai ser sensacional. Hoje também eu quero falar para vocês do lançamento do novo modelo do Alibaba, que está vindo sensacional. Inclusive tem relação com o que eu vou falar no final, com o que eu vou falar sobre o agente. Você vai ver a importância disso porque a gente comemora cada lançamento de uma nova inteligência artificial. A Alibaba e BMW fazem parcerias e a gente viu isso acontecer recentemente com Mercedes e Google, que são os carros ficando cada vez mais inteligentes, aproveitando a inteligência artificial. Eu vou falar do meu mercado, que é investimentos, onde eu treino especialistas para atuar com investimento. Eu trabalhei muito tempo com isso e tem uma matéria na Europa falando dos cuidados na utilização da IA nos investimentos e o que eu concordo. Eu acredito que a IA não vai substituir o especialista em investimento, mas o especialista de investimentos que não usa a IA será substituído por um especialista de investimentos que utiliza a IA e eu vou explicar o porquê disso. A Meta está testando uma função nos comentários igual o LinkedIn, mas eu acho que não é uma boa. Eu vou explicar o porquê que eles não deveriam fazer isso. A OpenAI melhorando o modelo de voz, e isso é muito importante porque a gente está pensando em testar cada vez mais modelos que conversam, interagem, não só por texto, mas por voz. E quanto isso ficar mais real, melhor. E eu vou explicar o que aconteceu, o que melhorou e o quanto que isso pode impactar o mercado. Eu vou mostrar o SAP se tornando a empresa mais valiosa da Europa, superando a Nordisk, do famoso Ozempic. Você vai entender o porquê também que o SAP ficou em primeiro lugar. É IA. Simplesmente eu vou trazer isso, mas deve acontecer em todo o mundo. As IAs dominando o topo das maiores empresas do mundo. A gente vai falar do Sora, que o Sora é o editor de imagens e vídeos do ChatGPT. Meus editores aqui treinaram, eles praticaram e utilizaram. E aí eu vou ter um feedback hoje mais profissional em relação a isso. Porque como eu comentei ontem, eu trouxe ali uma visão do que tem a ver com o meu negócio, com o meu dia a dia. Porque eu tenho um receio muito grande de fazer vídeos aqui sobre nosso editor de imagem que vai revolucionar, porque as pessoas ficam viciadas nisso. E aí ficar o dia todo criando imagens, brincando de imagens, e não é o meu jogo aqui. A não ser que o seu jogo seja ser um editor, ou seja, você criar um canal no YouTube só com vídeos de inteligência artificial e monetizar isso. Não vejo nenhum problema, inclusive tem gente que faz isso. Mas não é o que eu quero trazer aqui. Aqui eu estou falando mais de automação, de aumento de receita, diminuição de custo e como que eu melhoro a minha empresa e os meus negócios, tá? Então vai ser importante. E por fim eu vou explicar essa parte do agente IA, que acho que vai ser a parte mais legal do vídeo. Então sem mais delongas, bora aqui falar do Alibaba, que lançou um novo modelo multimodal que é o Qwen 2.5 VL 32 bytes. A Alibaba lança novo modelo multimodal Qwen 2.5 VL 32B
combinando linguagem visual e raciocínio matemático. Isso aqui, esses 32B, são bilhões de parâmetros, tá? Então esse B, inclusive esses bilhões de parâmetros vêm reduzindo cada vez mais, e isso é importante para que a gente consiga utilizar a IA de uma forma muito mais barata, e eu vou explicar isso quando eu falar dos agentes, a importância disso. Então eles vão parar de produzir com mais bilhões de parâmetros? Não, continua sendo utilizado, só que fica um modelo muito pesado para que as pessoas normais utilizem isso de uma forma barata, tá bom? Então, olha só que legal. Essa nova IA do Alibaba, que está vindo muito forte, inclusive as empresas chinesas estão vindo assim, encantando o mercado. A gente tem o exemplo do Alibaba, DeepSeek, Baidu. E aí eu quero trazer uma reflexão com você. Primeira coisa, a gente tem esses testes aqui do MMU, Matvista. Eu vou explicar o que funciona cada um e por que são testes diferentes. E por que cada IA, você tem que saber, para cada coisa diferente que você for fazer, eu quero fazer um cálculo matemático, eu quero uma IA que seja mais criativa, eu quero uma IA que tenha uma capacidade de raciocínio melhor, eu quero uma IA que leia texto. É diferente. Senão, se você usa só o ChatGPT, por exemplo, você utiliza muito pouco da capacidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse primeiro aqui, que é o MMMU, ele é um raciocínio multimodal e conhecimento técnico. Então, ele testa a capacidade para resolver problemas de questões acadêmicas mesmo. Biologia, química, matemática, em geral, tá? Isso aqui, pessoal, que eu estou vendo aqui as legendas, eu estou lendo, tá? Porque eu não decorei isso aqui e também não é tão relevante assim. Mas vamos lá. O primeiro, que é o vermelho, que é o Qwen 2.5, que foi o que eu falei, ele é o primeiro lugar quando fala em questões de raciocínio, questões de utilizar, de responder essas perguntas acadêmicas. Então, ele é o melhor aqui para responder perguntas de conhecimento técnico em si. Em segundo lugar ficou o GPT-4o, que é o modelo anterior do ChatGPT, aqui não está o 4.5. Aqui está o outro modelo deles, o Qwen 2VL, que inclusive supera o Qwen 2.5 em alguma coisa, por isso que eu acho importante. Até as próprias empresas, eles lançam modelos que um vai ser melhor que o outro. Um vai ser olhar mais capacidade técnica, outro vai ser mais criativo, cada um vai ter uma diferença. E aí o Mistral ficou em último aqui entre os 5. Quando a gente fala MMU Pro, é a mesma coisa, só que mais exigente, mais difícil, questões mais complicadas. Nota que baixa bem aqui a nota, sai de 70 para 49. E aí o GPT, olha só, quando é mais complexo, o GPT é melhor. Então quero trazer a primeira reflexão para você. Dependendo do grau de dificuldade, é melhor eu utilizar o Alibaba, porque vai ser mais barato eu utilizar o Alibaba do que o GPT. Isso se eu utilizar dentro do meu time. Agora, eu, pessoa física, usando para mim, eu posso simplesmente pegar, abrir ali o Alibaba e eu conversar com ele e perguntar. Nota que ele fica em segundo, e aí o que fica pior é a outra versão do Alibaba, o Qwen 2. Quando a gente olha para matemática, raciocínio matemático, que é a imagem mais o texto em si, a gente tem ele em primeiro lugar. Então esse do Alibaba é muito forte em matemática, inclusive o segundo lugar já era dele ali, deixando bem para trás, e o GPT-4o, que não é também muito focado nisso, ele ficou ali em último entre os 5 comparados. A gente tem o Doc VQA, que é documento digitalizado, a leitura de documento. E a leitura de documento colocou aqui a Alibaba também muito bem colocado, numa posição boa. Em segundo ali o Mistral e aí em terceiro o GPT, o Gemma do Google ali em último nesse quesito. E por fim, aqui são tarefas variadas, então que a gente fala multimodal em geral, a gente tem aqui o modelo do Alibaba em primeiro lugar, a melhor nota entre os 5. Então ele veio muito bem, só que ele é barato, isso que eu acho que é legal. A gente como empresa pequena em relação às gigantes, a gente quer introduzir a IA no nosso dia a dia, o nosso conceito. E a gente precisa de IAs que sejam
menos pesadas, IA que sejam mais baratas, que sejam rápidas, e cada vez eles estão desenvolvendo esse tipo de modelo. Porque não adianta nada a gente colocar uma IA que é caro, a gente não consegue repassar esse custo, e aí as empresas quebram só para ter a IA. Não faz sentido. Mas tudo que eu estou falando aqui, pessoal, vocês vão entender na prática hoje. Então fica tranquilo. E como eu falei, ó, tem uma matéria falando do Qwen 2.5 mais inteligente e mais leve. Mais inteligente e mais leve. Aí a gente tem aqui respostas mais alinhadas com as preferências humanas, raciocínio matemático melhor, como a gente viu, compreensão e raciocínio de imagem mais aprimorada, tá bom? Aqui a gente vê os testes como estão, como eu passei já ali. Veio para ficar. Falando ainda de Alibaba, a gente tem a parceria de Alibaba e BMW. Se unem para desenvolver inteligência artificial para carros na China. Parceria entre BMW e Bama, apoiado pela Alibaba, visa aprimorar a tecnologia dos veículos. Isso é um movimento que a gente já está vendo acontecer. Vão ser os veículos no mercado chinês, tá? Então os BMW que são vendidos na China vão entrar com esse modelo. E a gente vê que o BMW depende do mercado chinês. Olha só. A BMW depende fortemente do mercado chinês, que registrou uma queda nas vendas de 13,4% no ano passado e enfrenta um cenário desafiador para 2025. O que a gente vê as empresas montadoras chinesas crescendo muito. BYD é um exemplo disso e estão tomando o market share do mercado. Logo, para reverter essa situação, ele vai buscar a inteligência artificial, ele vai melhorar ali a comunicação. Olha só, melhorar a experiência desenvolvendo assistente pessoal inteligente, reconhecimento de voz, planejamento de viagens, recomendação de estacionamento, restaurante. É isso que eles vão olhar. É um passo da BMW para conseguir voltar a competir mais no mercado chinês, porque na China não está fácil competir com aquele mercado. Isso é uma tendência, várias montadoras estão procurando IAs para deixar um carro mais inteligente. Agora eu quero falar isso aqui, que fala muito sobre o mercado que eu sempre atuei. CMVM e Autoridade Europeia alertam para riscos na utilização de IA nos investimentos. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, CMVM, e a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados, ESMA, alertaram para os riscos de utilizar IA nos investimentos, apontando que podem gerar aconselhamento impreciso. Sim, é impreciso. Mas as ferramentas, é aqui que eu concordo demais. As ferramentas de IA podem oferecer um apoio relevante em diversas áreas, mas que também tem subjacente um conjunto de riscos. Nesse sentido, lançam várias sugestões para os investidores, como procurar múltiplas perspectivas, evitar esquemas de enriquecimento rápido, atentar na regulamentação, compreender os riscos e proteger sua privacidade. Então eu quero dizer o seguinte, se eu sou um advisor, se eu me manter, eu trabalhei muito tempo como um advisor, que é o especialista em investimentos, eu olharia para a IA para complementar a minha tomada de decisão, para complementar a minha forma de conversar com o cliente, de melhorar a minha abordagem, de melhorar a minha conversa, de eu ter um processo comercial mais claro cada vez mais. Uma forma também de eu não precisar ser tão técnico assim, mas eu ter as informações muito rápida e acessível. Eu sendo menos técnico, eu conseguiria entregar mais tecnicidade até para o meu cliente. Eu, no meu perfil, sempre fui muito técnico, tá? Eu sempre lia muito relatório, só que às vezes eu pegava aquele entendimento e nem utilizava aquele entendimento. Nem utilizava, porque era tanta coisa, eu pegava os relatórios lá em inglês e não valia nada no final das contas. Eu usava muito pouco em relação ao meu cliente. Logo, hoje eu consigo reunir, então eu criaria uma IA para reunir o máximo de informações para mim, uma IA onde eu conseguiria pegar esses dados praticamente automático e ali eu conseguiria mesclar em relação ao cliente, tá? Então eu utilizaria essas IAs desta forma, porque imagina alguém que tem essas informações mais rápidas, que tem ali uma melhora em relação ao processo comercial, no conversacional com o cliente, vai atropelar alguém que não utiliza nada a inteligência artificial, tenho certeza disso. Então, isso aqui tem que ter a inteligência artificial. Agora, a IA sozinha, conversar com o cliente, fazer a recomendação, acho que ainda é algo muito distante. Meta foi detectado testando comentários gerados por IA no Instagram. Então, é simples o que eles querem fazer aqui. Na parte de comentários vão ter sugestões para você comentar. Então vai estar escrito, escreva com o Meta aí.
Por exemplo, se a foto em que você deseja deixar um comentário for de alguém sorrindo com o polegar para cima na sala de estar, a Meta aí sugere que os usuários comentem: configuração fofa da sala de estar, adoro a atmosfera aconchegante, ótimo local para a sessão de fotos. A gente viu que isso aconteceu recentemente no LinkedIn, que é sugestão de resposta. E isso fez com que o LinkedIn, boa parte, fosse para o robô, fosse automático e perdesse a essência. Comentário por robô, eu acho que não faz sentido. Comenta ali algo legal, algo de impacto, e não sai comentando tudo como se fosse um robô, porque perde ali a sua essência, no meu modo de ver. Eu acho que muita gente pensa a IA como, nossa, a IA vai fazer meus trabalhos, a IA vai me substituir, eu vou ganhar dinheiro. Não, a IA vai te potencializar, você vai trabalhar muito, vai continuar trabalhando muito. Só que você vai colher os resultados mais rápido, você vai crescer mais rápido. Quem é vagabundo, quem não vai atrás, não adianta ter IA. Não adianta, que não vai conseguir prosperar. Agora, quem faz acontecer, quem tem fome, que eu sei que são pessoas que acompanham aqui, vão estourar, vão ganhar mais, vão se tornar milionários, quiçá multimilionários, quiçá bilionários, por conta de usar a inteligência artificial. Então eu não concordo com a Meta trazendo isso. Aconteceu no LinkedIn e para mim foi um desastre. Agora vamos para a OpenAI, que diz que seu assistente de voz de IA agora é melhor para conversar. A OpenAI lançou atualizações para o modo de voz avançado, que permite conversa em tempo real no ChatGPT para tornar o assistente de IA mais agradável e interromper usuários com menos frequência. O que basicamente aconteceu aqui? Na conversa, e às vezes a gente testa essa conversa com o ChatGPT, ele corta você. Então você está falando, aí você vai respirar e ele responde. As pessoas percebem, quando você está conversando com um ser humano, você percebe que a pessoa respirou para falar, que a pessoa não terminou, não concluiu ainda o raciocínio, e aí ela espera você, e aí sim responde. O ChatGPT não estava concluindo esse raciocínio, então muitas vezes ele cortava. E aí ficava aquela conversa estranha, sabe? Telefone sem fio, que você fala, e aí a IA, ela te interrompe, e aí você para um pouco, e aí você começa a falar, e ela te interrompe de novo, e aí não fica legal. Não consegue ser algo utilizável numa venda, num pedido, não consegue. Agora, uma IA conversacional dessa forma, onde ele entende que você ainda não concluiu o raciocínio, que você só respirou, vai fazer a diferença. Porque, primeiramente, a IA vai ser utilizada para receber alguma mensagem e agir de acordo com aquela mensagem. Por exemplo, eu pedi uma pizza, eu posso ligar para a pizzaria, vai atender esse robô, ele vai conversar, vai tirar dúvidas, vai perguntar sobre a pizza, etc, etc, vai falar do valor, e aí ele automaticamente vai fazer o pedido e vai para a casa do cliente, certo? Logo, se for uma IA que não é boa de conversa, a interação fica muito ruim. Então o primeiro passo vai ser, segundo passo, aí sim, uma IA que vai provocar o cliente, que vai dar recomendações para o cliente na voz. Eu quero aprender sobre o mercado imobiliário. E aí ele vai interagir, vai tirar dúvidas, vai falar inclusive até vender para você. Então por isso que é muito importante essa IA melhorar o conversacional dela, deixar muito mais fluido, para que seja uma interação boa, uma interação legal. Por enquanto, acredito que não seja bastante, mas tem a avançar em relação a isso. Tanto é que eu não recomendo ninguém colocar vendedor de voz para o cliente ainda. Logo, eu acho que vai ter, mas por enquanto não. Quer ter vendedor IA? Por enquanto é chat via agente, tá bom? Agora, o SAP se tornou a empresa mais valiosa da Europa, desbancou a Nordisk do Ozempic. Vamos colocar aqui quanto que ela está valendo. A líder alemã de software SAP superou a gigante farmacêutica dinamarquesa Novo Nordisk para se tornar a empresa de capital aberto mais valiosa da Europa, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 314 bilhões de euros. Impulsionada pelo forte crescimento em seu negócio de computação em nuvem e inovações ambiciosas em IA, com o copiloto Joule e a forte confiança dos investidores em sua mudança estratégica para soluções escaláveis baseadas em nuvem. O que está acontecendo aqui? A IA está fazendo ela escalar, está fazendo pensar em novos negócios, está pensando em melhorar os negócios, reduzir os custos. As empresas que estão no topo, chegando em primeiro lugar, chegando no top 10, elas estão focadas em inteligência artificial.
Então imagina, as empresas gigantes, que tem ali lucros e lucros de bilhões de dólares, estão pensando em como melhorar a receita, como diminuir o custo com IA. Imagina você que tem uma empresa menor, como a minha, que eu consigo fazer mais ajustes, eu consigo olhar e dar uma direção mais rápida, eu consigo movimentar meu time. Hoje eu tenho 52 colaboradores, eu consigo pegar esses 52 colaboradores e indicar para eles a melhor forma de entrar na inteligência artificial. E aí eu consigo fazer um faturamento passar de 30 milhões para 100 milhões. Dá para fazer com a IA, eu tenho certeza disso. Eu vou aumentar o meu valuation da minha empresa com inteligência artificial, por isso que eu estou olhando tudo. E entregar esse podcast para vocês, falar com vocês é melhor ainda para mim, porque eu já me atualizo, eu já busco informações todos os dias, eu separo no mínimo 2 horas por dia para estudar IA, tem dias que eu estudo 4, 5 horas, realmente eu estou pegando de fato a IA, e aí tendo podcast me força ainda mais a buscar mais conhecimentos de IA, porque para mim é o grande mercado, é o que vai mudar o ponteiro da minha empresa. Hoje eu consigo que a minha empresa rode boa parte sem mim, e isso me propõe, isso me dá tranquilidade para eu poder pensar em novos negócios. Nota que eu não vou largar a empresa, não vou parar de fazer as coisas, mas eu vou ter que arranjar um tempo para pensar em IA dentro da minha tarefa. Você vai pensar, Fábio, nossa, mas eu não tenho tempo nenhum. Arruma 1 hora, meia hora, mas arruma, que seja meia hora por dia, que você já ouviu esse podcast aqui por dia, porque esse podcast aqui vai te dar um insight, e aí com o insight você pode ir atrás de alguém, inclusive atrás da gente, para criar esse agente IA para você, para criar uma solução para você. Agora eu quero falar do Sora. Rapidamente, eu fiz um teste aqui. Então, qual que é o teste? Eu consigo fazer a mudança só da cor, igual eu fiz com o Gemini, e ele aceita. E principalmente, eu não fiz o teste ontem, hoje eu estou fazendo. Olha só, eu pedi para escrever o Mi Banco, ele escreveu. Logo, passe para o seu time de edição. Ah, Fábio, eu sou a edição. Então, testa aqui, mas não fica o dia todo nisso aqui. Pensa em soluções para o seu dia a dia de fato. Ah, eu quero melhorar um post meu, eu quero fazer criativos para divulgar algo meu. Maravilha, mas não fica só nisso. Não fica, porque isso aqui é viciante e toma o tempo. De qualquer forma, eu quero trazer aqui, comparado com os que já tem, de fato foi um avanço. Tá? Ontem eu comentei que talvez não fosse um avanço, porque eu não tinha testado em si, eu vi mais os comentários. Hoje, vendo, testando e conversando com o meu time de edição, vejo que foi um avanço bem significante, tá? Bem forte, principalmente no que tange texto. Ainda tem erro de texto? Tem. Quando você pega um infográfico, algo maior, dá um erro ali em números, mas facilita para quem é editor de ir lá no Photoshop, só mudar aquilo. Faz muita diferença, tá bom? Então, utilize no seu dia a dia, peça para o seu time utilizar, você vai conseguir fazer muito mais criativos e isso vai fazer você captar mais leads. Nota que tem isso aqui, que é legal, mas eu utilizo muito Gama para fazer e-book, para fazer conteúdo escrito, imagens dentro do e-book. Então você pode pegar essas imagens aqui e colocar dentro de um e-book, quem sabe, mas eu gosto mais de utilizar ferramentas onde eu consiga gerar valor para as pessoas, por exemplo, para você. Eu olhando para a imagem aqui, como que eu faço uma geração de valor para você como imagem? Talvez eu fazer um criativo e aí vou colocar a imagem, um criativo mais bonito para você melhorar o acompanhamento, para você gostar mais de interagir com aquela imagem. Agora, quando eu estou entregando um e-book, quando eu estou entregando uma solução de melhora para a sua empresa, para o seu dia a dia, para a sua performance, seja num vídeo, seja num texto, para mim faz mais sentido, é o que eu acredito, tá bom? De qualquer forma, tá aí. Você que acompanhou de ontem, está acompanhando de hoje, acredito sim que o ChatGPT foi uma melhora muito boa. Agora sim, eu quero falar com vocês sobre o uso de tokens em inteligência artificial. Eu vou até aumentar aqui para você entender como funciona isso. Primeira coisa, Fábio, por que eu tenho que criar um agente IA e qual a situação? Eu vou colocar uma situação aqui da Elmi Banco que pode fazer sentido para você se você tem um time de vendas. Você tem uma pessoa em vendas, tá? Eu tenho um time de vendas e eu tenho um processo comercial que eu ensino para esse time de vendas. Eu tenho ali os produtos, que são vários MBAs, são 6 MBAs que eu passo para esse time de venda. Formações, certificações, eles estão sempre aprendendo. E aí uma forma, eles vão lá e tiram dúvidas comigo, com os conteudistas sobre o produto.
isso acaba não sendo tão eficiente em um longo prazo, porque toda hora você tem que ter treinamento. Ah, vai parar de ter treinamento? Não, a gente continua da mesma forma, só que agora é muito mais. Agora eles conseguem reter muito mais o aprendizado por conta disso daqui. Então, baseado nisso, eu criei um IA, então pode ser aqui um GPT mesmo, um GPT, aonde eu coloco lá meu processo comercial, onde eu coloco meus produtos, onde eu coloco tudo para o meu vendedor, porque o vendedor vai fazer a ligação para o meu cliente e no final da ligação ele vai transcrever essa ligação automaticamente e ele vai receber um feedback daquela ligação desse robô que vai estar ali com o processo comercial tudo certo. Esse é um modelo que a gente utilizava, tá? É um modelo bom, é um modelo bacana, só que tem algumas questões. Por que eu tenho que criar um agente A ao invés de fazer isso? Primeiro, esse processo comercial, essas informações, elas caem dentro do ChatGPT. E se cai ali, ele utiliza aquelas informações para melhorar as respostas dele. Ah, e vai vazar uma informação do documento? Dificilmente, não vai vazar, pode ficar tranquilo dependendo do sigilo ali do documento. Porém, ele pode pegar informações técnicas e utilizar para responder outras pessoas que perguntem algo parecido. Então você está treinando ali o GPT com o seu modelo. Isso às vezes não é tão bom, mas dependendo ali cada um tem o seu modelo, que não é simplesmente ter um modelo, mas sim saber aplicar o modelo. Isso faz toda a diferença, mas você vai estar exposto àquilo. Você tem hoje o custo do ChatGPT por vendedor. Então o vendedor vai acessar ali o GPT, o Plus, ali para o Pro, vai ser $20, então você vai ter que pagar esses custos aí e eles utilizam o GPT. Mas o que é ruim? Você não consegue pegar essa informação e automaticamente você passar para algum lugar, criar um dashboard, criar um acompanhamento, criar uma tomada de decisão, que é muito importante como gestor tomar decisões baseadas em dados. Fica só ali para o vendedor. E acabou, você tem que pedir para ele o relatório. Agora, você criando um agente, você faz o seguinte, você pega um ChatGPT, você treina esse ChatGPT, você treina ele, e aí baseado no treino, você pode criar o que a gente chama de API. O que é o API? É você linkar diretamente com ferramentas. Então você pode criar um dashboard e dentro desse dashboard você vai ter todas as ligações feitas pelo seu time. E aí você vai ver, hoje eu tenho 22 vendedores aqui. Quem mais ligou, quem menos ligou, qual foi o tempo de conversa, qual a qualidade da conversa, qual foi a nota que ele tirou, quais foram os maiores erros, o que eles estão errando mais em relação à conversa com o cliente, aonde o cliente não está fechando com a gente, é lá no fechamento, é na parte do quebra-gelo, é nas perguntas do método SPIN. Nota que se eu tenho conversa por conversa com o meu vendedor ali, ele mesmo, eu não consigo tirar insight daquilo, eu tenho que esperar ele me mandar o relatório ou conversar com ele. Agora, se eu coloco tudo em um lugar só, eu tomo decisões melhores, porque eu sei que sai de algo que foi uma pessoa só para algo que se torna ali um padrão. Nossa, muitas pessoas estão com dificuldade em tal lugar. Por isso que é muito importante. Então você cria um agente A, você vai treinar um desses modelos, vai colocar ali tudo o seu processo comercial, todos os seus produtos, etc. E ele vai interagir com o seu vendedor e vai entregar um feedback, vai entregar a nota e também ele vai alimentar esse dashboard. Estou dando um exemplo aqui, mas pensa para tudo. Pode ser para o seu cliente, pode ser para qualquer coisa, tá? Agora eu tenho aqui os modelos de IA e nota que tem um custo aqui. O que é esse custo? Entrada 100 mil tokens, saída 100 mil tokens. O token, quando pega uma palavra, vamos falar a palavra felicidade, ele vai quebrar em mais ou menos 3 tokens. Então o token são quase que sílabas feitas para te responder, ou sílabas feitas que você pergunta. Então a pergunta qual é o seu nome vai te gerar ali 10 tokens, por exemplo, 11 tokens. E essa é a contagem oficial. Então quando você faz isso via API, que é o que eu estou falando aqui, que é você conseguir conectar com o dashboard, você conseguir ter insights disso, você vai pagar por token, tá? É muito caro, é aqui que eu quero te mostrar. 100 mil tokens, que é aproximadamente, o que é uns 100 mil tokens?
equivalem a 60, 80 páginas de texto corrido em português. 60, 80 páginas. Então, é algo que não é tão caro assim. Agora, se você está entregando algo gratuito, algo que não tem valor, aí você vai arcar com custo. Agora, se você consegue repassar esse custo, você consegue melhorar a performance do seu time, vale a pena. No meu caso, vale muito a pena eu incluir esse custo. E aí o que eu falo é, essas plataformas da China estão vindo muito barato. O DeepSeek está 0,014 100 mil tokens de entrada e 22 centavos para entregar uma resposta. Ah, por que eu vou usar o DeepSeek ao invés do ChatGPT 4.5, que é o melhor? Porque eu não tenho capacidade de ficar pagando $3 por 100 mil tokens. E aí você tem que entender o custo-benefício. O 4.5 ele vai entregar uma resposta melhor que o DeepSeek. Só que essas inteligências chinesas elas estão se superando, estão melhorando. Então, eu acabei de mostrar do Alibaba que já está batendo ali o 4.0 em alguns critérios. E aí eu posso utilizar o do Alibaba no caso. Então, olha a importância de ter mais inteligências artificiais, elas crescendo, elas melhorando, ficando mais responsivas e baratas. Se eu tivesse só o ChatGPT, seria algo muito ruim. Nota que o 3.5 é barato. Se eu quiser colocar um ChatGPT, um GPT mais, com raciocínio mais lógico, um melhor, eu vou pagar mais. Por isso, eu posso ter um ou outro? Você pode ter. Você pode ter algo mais complexo, eu vou utilizar o GPT 4.5. Algo menos complexo, eu vou lá e uso o 3.5. Então vai depender muito do seu modelo, do seu treinamento. Tem um negócio chamado Fine Tuning, que é você melhorar a capacidade da sua IA. Você treinar a sua IA com os dados econômicos, no meu caso, com o processo comercial, com várias coisas. E aí eu vou explicar a diferença. Tem um negócio chamado RAG, R-A-G, que eu já falei aqui algumas vezes. Esse RAG eu coloco informações que essa IA vai buscar. Então imagina que é uma biblioteca que eu crio e nessa biblioteca tem o meu processo comercial, tem meus produtos, tem meu site, etc. Então a IA, ao responder, ele vai consultar a biblioteca. Então ele não está aprendendo, ele está consultando a biblioteca. É claro que com as respostas acontecendo, ele vai sendo treinado, mas é a biblioteca. Isso se chama RAG. Aqui tem um Fine Tuning, que é, no Fine Tuning, eu vou de fato no código da IA e melhoro ela. Melhoro de acordo com o meu ambiente, com o que eu preciso. Eu torno um agente mais especialista em algo, certo? Então eu posso pegar uma IA dessa e treinar. Tem um custo disso, e aí eu posso falar mais sobre isso depois, mas tem um custo de você melhorar a sua IA, mas uma IA com RAG já ajuda demais. Uma IA que acesse a biblioteca já ajuda demais. Você consegue fazer isso com um N8N, é bem simples de fazer esse agente que eu estou falando aqui, tá bom? E aí vão ser os preços. Então, por isso você precisa escolher qual que é o melhor para utilizar no agente. Eu quero um agente que vai ser vendedor, que vai ajudar meu time de venda. Eu quero um que vai me ajudar a tomar decisão. Nota que são diferentes. E esses testes que eles fazem ajudam muito a gente a escolher o melhor. Eu já trouxe aqui o BetOLM, deixa eu colocar de novo aqui. Que lá eles também conseguem ajudar nisso. Que é o Chatbot Arena. Porque aqui no Chatbot Arena, eles mostram qual que está sendo o melhor de acordo com nota do usuário, que ele é um teste cego. Ah, qual respondeu melhor? Você escolhe A ou B. E aí você consegue ver aqui os líderes. E aí você consegue ver por outras categorias. Ah, eu quero uma IA que entenda mais de matemática. Qual que está em primeiro lugar? Tá, o Gemini 2.5 está sendo melhor. 4.0, o DeepSeek está em terceiro aqui, quando fala em matemática. Vamos para códigos. Aqui também, vamos ver, Gemini, Grok, muito bom, GPT, o DeepSeek caiu um pouco aqui, mesmo assim está lá na frente. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é, existe uma IA melhor para cada coisa que você fizer. E aí você consegue baratear o custo, baratear. Porque às vezes eu estou pagando muito caro no GPT-4, sendo que o DeepSeek está fazendo uma outra função melhor. Então, por exemplo, ele está fazendo matemática melhor. Então, isso que é o legal da IA. Por isso que é legal estudar. Porque eu consigo implementar vários agentes aqui na minha escola, na empresa, na sua empresa, inclusive, na sua produtividade, e você pagar barato. Porque você paga por token, como eu coloquei aqui, mas você consegue utilizar muito token
para tomar decisão. Aí você consegue utilizar muito token para tomar a decisão. Então aqui cada um dos modelos. Não sei se ficou claro, mas eu queria trazer essas informações para vocês, para você entender só essa diferença de ter um agente e pegar um ChatGPT direto. Cada um tem um custo diferente, cada um tem uma forma diferente, mas se você quer expandir, crescer seu modelo, tomar decisões, é muito melhor o agente. Tá? Então, a gente está migrando praticamente tudo para a gente. Eu tenho certeza que posso te ajudar também com isso. Inclusive, posso fazer vídeos sobre isso aqui no nosso canal. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Como eu falei, seria um episódio um pouco diferente, porque eu queria trazer muito essa parte. Acompanhe aqui. Se não ficou claro, coloque nos comentários o que você quer saber mais. Se ficou claro, comenta aqui que gostou, para eu saber se você está gostando dos episódios, se está gostando do jeito que a gente está levando aqui a dinâmica. E te vejo no próximo episódio. Curte, comenta e compartilha. Até mais. Tchau, tchau.